Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa gravado aqui no estúdio, na Monte Alegre, o campus da PUC mais conhecido, do lado do nosso querido Teatro Tuca, mas ao mesmo tempo um programa que conta com o apoio do outro campus, aqui do outro lado da Avenida da Consolação, o campus Marquês de Paranaguá, onde nós temos o nosso Centro de Exatas e Tecnológicas, um centro que tem uma atividade menos conhecida da PUC, mas igualmente importante, e um centro que também abriga a área dentro da PUC São Paulo, uma área, aliás, pioneira da PUC São Paulo, a área da História da Ciência, uma área que hoje em dia já ganha espaços em muitas universidades no exterior e já no Brasil também, mas que há coisa de 20 anos atrás aconteceu justamente na nossa católica, dela surgir, e logo ela saiu aqui do campus Monte Alegre e foi se juntar à área das exatas, né? Porque afinal é a história da ciência e da tecnologia, e a partir de então nós tivemos também a oportunidade de ter a interação com os professores e os programas já existentes lá no campus Marquês de Paranaguá, e justamente hoje nós temos a satisfação de receber o professor Eli Banks, que também há algumas décadas se dedica ao ensino da computação, da informática, dentro das áreas de computação e informática da PUC São Paulo, e que nos últimos anos da sua pesquisa acabou fazendo um bom desvio, né, um desvio saudável intelectualmente, para abranger no seu horizonte, na sua pesquisa, na sua visão da computação, a história da computação, a história da ciência aplicada à questão da computação. O professor ele já esteve conosco aqui no Nova Estela, falando sobre um momento muito importante desta pesquisa dele, é o momento que ele nos mostra no século XVIII, tá? A relação entre os momentos muito originários da computação e a tecelagem, né? Através de um francês, Jacquard, que através da necessidade de, né, programar os desenhos para livrar um pouco os coitados das pessoas que trabalhavam nas tecelagens, né, ele próprio, o professor ele nos relatou aí através da sua pesquisa como foi a importância dessa tecelagem. Mas ele não parou, né, e eu espero que não pare mais, né, nessa infinita pesquisa que é a história da ciência, ele avançou para o século seguinte, né, século XIX, aonde então, não mais um francês, né, mas essas variações, um inglês, né, o Charles Babbage, deixa eu pegar o professor Eli Banks aqui para não falar errado, né? Charles Babbage acaba incorporando, né, aqueles trabalhos do nosso tecelão, de uma formação humilde, intelectual, mas de uma importância histórica incrível. O matemático inglês vai incorporar na sua pesquisa, daí sim, com mais base matemática, aquele trabalho da tecelagem. Eli, conta para nós, porque eu tenho certeza que a maioria do nosso público telespectador aqui no Brasil e no mundo, isso aqui está na internet, no YouTube e tal, nem sabia que a tecelagem tem essa importância, e como é que o Babbage inclui essa essa experiência histórica da máquina na sua pesquisa. Bom, primeiramente eu quero agradecer estar aqui. Muito bem-vindo. É um prazer. Voltando. E observo o seguinte, a motivação de Charles Babbage não foi a tecelagem. A tecelagem, ele apenas usou a ideia de armazenamento de informação que ele percebeu nos teares de Jacquard, nos cartões perfurados dos teares de Jacquard. Até o nome, eles não chamavam de cartões, simplesmente cartões, eram cartões Jacquard. Era o termo que eles usavam. Tal admiração que ele tinha pela ideia, não original de Jacquard, mas pelo uso disso como um armazenamento de informação. Na história da ciência, a gente tem que buscar, eu acredito, um dos pontos que a gente deve buscar é o porquê, o que originou, o que motivou. Jacquard, aliás, Charles Babbage, ele foi um matemático
e muitas outras coisas mais. Mas o trabalho principal dele é matemático, ficou sendo professor lá em Cambridge. Chegou a ocupar a cadeira de Isaac Newton. Uau! Chegou a ocupar. E desde a juventude, ele e seus amigos, um deles era o Herschel, John Herschel, filho de William Herschel. William Herschel foi quem descobriu o planeta Netuno. O próximo planeta após Saturno. É Netuno. Então, era famoso. Então, esse grupo de alunos, estudantes da universidade, eles chegaram a formar uma sociedade, chamavam Analytical Society. Essa sociedade interna na faculdade era para discutir assuntos matemáticos e tentar derrubar a notação matemática de cálculo newtoniana para usar a outra de Leibniz, na parte de cálculo. Aqueles movimentos de mocidade. Que é o que prevaleceu, na verdade. É o que prevaleceu. A notação de do Leibniz. Cálculo do Leibniz, para os nossos ouvintes lembrarem, nós já tivemos aqui essa discussão, Sim. né? O Newton, o Leibniz, Isaac Newton e Leibniz lá na Europa desenvolveram praticamente ao mesmo tempo, na mesma época, duas formulações diferentes, o que prova com muita certeza que não foi um que copiou do outro, mas desenvolveram a mesma ideia do cálculo diferencial integral. Né? Exatamente. E num primeiro momento, o Newton, como você falou, com uma cadeira na Royal Society, que era uma entidade com uma força naquele momento histórico grande, ele acabou entrando numa disputa muito pesada, inclusive envolveu o Clarke, que era um outro cientista, tal. E essa disputa era a originalidade do cálculo, né? Hoje em dia, eu acho que já é quase um consenso dos historiadores da ciência que não houve um plágio aí, nenhum de um lado nem de outro, né? E uma das provas disso é a notação ser tão diferente, né? E a notação dele é que prevalece. Então, o nosso grupo da Analytical Society, lá na Inglaterra... Era um grupo de estudantes que gostavam de contestar as coisas, típico dessa época, né? Tipo da época de estudantes. Mas o Babbage, nesse grupo, cuidando da matemática mesmo, eles sempre se deparavam com as famosas tabelas de logaritmos. As tabelas de logaritmos eram a forma de cálculo, era o instrumento de cálculo que eles tinham nessa época, em que estamos em plena Revolução Industrial, em que há muito cálculo matemático, cálculo astronômico. O maior problema eram os cálculos de navegação para localização no mar e tudo mais, e tudo baseado em tabelas. Tabelas de logaritmos e outros tipos de tabelas. Tabelas matemáticas puras, por exemplo, tabelas de senos, cossenos, tabelas de potenciação, tabelas de raiz quadrada, raiz cúbica, enormes tabelas, todas feitas à mão, todas calculadas à mão. Nós temos levantamento, inclusive, de trabalhos exaustivos dos computers. Quem eram os computers? Eram as pessoas que calculavam. Essa palavra aí é interessante, computers. Computers. Não eram máquinas. Não, eram as pessoas. As pessoas eram os computers. Inclusive, até havia trabalho de pessoas que normalmente não sabiam o que estavam calculando. Elas apenas faziam contas. Alguém explicava, dizia que contas deveriam fazer e essa pessoa fazia. Por exemplo, cálculos astronômicos para as tabelas náuticas de navegação. Astrônomos levantavam as necessidades, teorias, necessidades, navegadores também, e definiam
planilhas em que as pessoas faziam cálculos na mão mesmo. E esses cálculos envolviam cálculos de maré, por exemplo, das marés, envolvia muita potenciação, raiz quadrada, e é tudo baseado em logaritmos e tabelas já previamente feitas. Babbage, ele foi um desses que andou calculando uns trabalhos, mas por pouco tempo. Ele sempre olhava aquilo e falava, essas tabelas tinham que ser feitas por máquina. É aí que vem a motivação dele. Os governos gastavam fortunas por causa dessas tabelas. As tabelas continham muitos erros, erros de cálculo, erros de escrita mesmo, erros de tipografia. Ele fez um levantamento dos vários tipos de erros que existiam. Inclusive, caiu o tipo 6 e o tipógrafo colocava era o número 9, por exemplo. Até esse tipo, tudo isso está levantado nos documentos de época, que é uma das características que eu acho importantes na história da ciência. A gente sempre buscar documentos originais, inclusive Babbage, no final da vida dele, ele escreve uma espécie de uma autobiografia, que ele mesmo diz que não é autobiografia, são reflexões dele, ensaio. E ele conta essas coisas. E ele conta, existe um tal de Ladner, que foi um outro pertencente à Royal Society, que fez um levantamento do problema das tabelas. Então, existem páginas e páginas de uma revista de Edimburgo, da época, dizendo os problemas das tabelas, das cópias das tabelas, dos erros. Então, nós temos erratas em tabelas até 3 níveis, errata da errata, correção das erratas. Inclusive mostrando, nós temos a cópia disso obtida pela internet, pelas pesquisas que fazemos na internet. E Babbage achava que isso tinha que ser feito por máquina. Só uma máquina poderia calcular sequencialmente essas tabelas, e a tabela fundamental era de logaritmos, era que originava as outras, mas as outras também eram importantes. Ele queria fazer uma máquina para isso. Então, essa é a motivação dele. Então, ele foi, como matemático, foi usar os cálculos, tentar achar uma forma de, por exemplo, fazer cálculo de multiplicação com somas. Transformar tudo em somas para poder usar engrenagens e barras num mecanismo mecânico. Engrenagens e? Barras. Que é justamente o que eles tinham, né? Na época era tudo mecânico. Uhum. Vamos esquecer eletrônica, porque nós estamos lá no começo do século XIX, aliás. Então, ele desenvolve uma máquina baseada em alguns cálculos de diferenças, usa o método das diferenças, em que você consegue definir uma tabela, você entra com uma meia dúzia de números básicos e, a partir desses números, só com somas de trás para frente, você consegue criar uma tabela, por exemplo, de potência de qualquer número, uma potenciação, por exemplo. Ele transformou esse algoritmo matemático em mecanismos na mecânica. Conseguiu construir apenas o Difference Engine número 1. Inclusive, apenas com 3 níveis de desdobramento, 3 níveis de diferença. Por quê? Ele teve muita dificuldade na parte mecânica, ele teve um auxílio do governo inglês, ele chegou a ganhar um prêmio, medalha de ouro, só com a ideia.
A sociedade astronômica da época, isso bem no comecinho de 1820, 1823, mais ou menos, ele ganha. E não tinha construído nada ainda. Por quê? Porque se ele conseguisse soltar uma tabela por máquina, sem erro, rapidamente, sem auxílio do ser humano ali, isso era uma vantagem muito grande. Então ele foi condecorado e o governo inglês investiu uma importância que não foi suficiente. Ele teve que colocar dinheiro do bolso, depois ele teve uma série de problemas e não conseguiu terminar esse Difference Engine. Difference Engine. Diferença. Máquina de diferenças. De diferenças. Porque ela tem, você ajusta umas engrenagens e vai virando uma manivela, ele vai encaixando e vai aparecendo os outros números. É um cálculo matemático programável, que era o que ele queria. Escuta, mas chegar na máquina programável vem depois. Então, mas vamos entender uma coisa, duas coisas que eu preciso te perguntar, para os nossos telespectadores seguir a tua exposição desde o início. Onde é que entra o Jacquard? Não, tá bom. Tá certo? Por porque enquanto... você introduziu tudo isso Tá. partindo de que, né, existiu o Jacquard e a sua máquina de tecelagem. Tá. Aí nós estamos em Cambridge, beleza. muitas décadas depois, e você tinha falado que tinha um link. Qual é o link? Tá. O link é o seguinte, ele faz essa máquina, daí ele parte para uma segunda máquina, o Analytical Engine. Número 2. Não era o número 2, esse era o Analytical. Porque tinha outras ideias. A primeira era... O primeiro é Difference Engine. Era só baseado no algoritmo de diferenças. Daí ele cria o Analytical Engine com muito mais propriedades, muito mais capacidade, e aí ele vai usar os cartões de Jacquard de 3 tipos. Ele coloca na documentação dele, porque ele deixou muita documentação dele, escrita por ele. Então, isso é muito bom para a pesquisa. São artigos, cartas? O que... Ou diários? Não, são artigos mesmo. São artigos mesmo, e livros. Ele escreveu alguns livros. Ele escreveu livros sobre economia britânica, sobre máquinas. Ele critica. Ele não foi uma pessoa só um professor de matemática, não. Foi muita coisa a mais. Ele se transformou depois num homem chato, ranzinza, difícil, porque ele teve vários percalços na vida, e um dos principais é que ele perdeu o apoio do governo. Tanto que o Analytical Engine e depois um Difference Engine número 2, o produto final dele são só os projetos. Ele não chegou a construir a máquina. Nenhuma máquina funcionou? Funcionou agora, 200 anos depois que o Museu de Londres, o pessoal do Museu de Londres recuperou não, construíram. Existem hoje as máquinas funcionando, mostrando que o projeto era viável mecanicamente. É uma curiosidade, não é? Claro. É uma curiosidade mecânica. Quer dizer, ele se frustrou. O Analytical Engine é que vai usar os cartões. E ele define 3 tipos de cartões. Diga. Veja que interessante. Dados, o programa e controle. Uau. Mas ele não pensou nesse sentido. Ele começou imaginando, eu tenho que colocar dados iniciais para começar minhas tabelas. Eu quero imprimir uma tabela, começar da onde? Tem que definir. Então, cartões de dados. Então, ele define como são os cartões de dados. Depois, ele define os cartões para dizer o que multiplica com o que soma com o que subtrai. Então, existem cartões de multiplicação, divisão, as 4 operações. E outros de controle. E nesses cartões, por exemplo, a máquina dele ia chegar um momento, ela ia bater um sino, ia aparecer um número, nas engrenagens ali apareceria um número, tudo mecânico, hein, gente?
Daí não é digital. A pessoa não é digital. É difícil a gente. Esse é um desafio bonito da história da ciência. A gente tentar imaginar na época. Imagina a época, como é que uma máquina vai mostrar um número? São várias engrenagens que parecem os números compõem um número. Daí o operador ia numa gaveta, achava aquele número, pegava o cartão. Nesse cartão tinha aquele número e do lado estava, por exemplo, o logaritmo desse número. Daí pegava esse cartão, punha num escaninho da máquina, a máquina lia, comparava se esse número, ou se o cartão estava certo e o controle prosseguia. Tudo isso está definido. Esse comparar é o cartão de controle que faz? Era o de controle. Você falou que tem 3 cartões, né? Então, dados, sequências de operações, seria o programa, e controle, exatamente. Agora, além disso, ele projetou também, que eu acho interessante, a parte de impressão. Muito, print. A parte de impressão. Imaginem uma folha bem fina de cobre e as engrenagens, inclusive com giros não exatamente circulares, mas helicoidais, em que, conforme a posição das engrenagens, um determinado número fica em cima, um tipo, né? As engrenagens com tipo fica em cima da placa. Daí vem um martelete de baixo, por cima, não sei como que é, batia e marcava o número. Essa placa ia servir depois de molde para tipografia ou poderia já servir de molde já para tirar uma cópia já de uma página de uma tabela. Isso é projeto dele, que ele não conseguiu realizar o projeto fisicamente, só ficou no papel. E isso deixou ele muito chateado. Desanimado. Não desanimado, mas ele fala lá, o futuro vai mostrar o valor, né? O meu valor. É porque é interessante o que você está dizendo, né? Quer dizer, você tem a entrada de dados em termos de projeto, como você falou. Pode não ter conseguido realizá-lo, porque é tudo mecânico, tudo difícil. Mas você tem a entrada de dados, você tem as operações a serem realizadas, um tipo de um algoritmo, um programa. E tem esse controle para fazer conferência e ver se você está trazendo a informação certa na hora certa para fazer o cálculo certo. E mais do que tudo, né, já se aproximando do mundo moderno, né, você tem a print, né, você tem o resultado que não sai mais para um humano copiar. Né, porque podia aparecer os numerinhos e você ir copiando. Aí você introduzia toda vez de novo o erro. Daí você faz a máquina também, quer dizer, a ideia dele, a máquina também te dá a resposta. Mas no final, no cômputo geral dessas pesquisas que eu fiz, o que a gente percebe é o seguinte, o que ficou para nós? A parte mecânica fica como uma curiosidade, porque realmente a eletrônica desbancou a mecânica aí. E praticamente as máquinas dele, apesar de que funcionam, são viáveis, são engrenagens e polias e tudo mais, então é mecânica. Mas o que ficou é esse que eu chamo de diálogo do homem com a máquina, que foi uma coisa nova que apareceu. Nessa época da Revolução Industrial, nós tínhamos máquina a vapor. Foi um sucesso total, né? O vapor entrou, mas ela é uma máquina a vapor. Mesmo o tear. O tear é uma máquina de tecelagem, se bem que o Jacquard já programou ela, mas normalmente, via de regra, as máquinas elas eram fabricadas para sua finalidade específica. Babbage entra com a ideia de você ter uma máquina e você dizer o que ela faz. Dali um outro momento, você diz para ela fazer outra coisa. Esse diálogo exige o quê? Alguma forma de eu codificar um mecanismo, de eu preparar um mecanismo e eu aqui ter um código de comunicação. E essa máquina tem que me trazer um resultado que eu também seja inteligível para mim.
esse diálogo, que perdura até hoje, é justamente foi uma novidade na época. Tanto que é aí que surge o desafio que eu sempre gosto de falar. Nessa época, a mãe da Ada Byron, que foi auxiliar de Babbage, chega a ver a máquina e fala assim, essa é uma máquina de pensar. Eli, eu vou aproveitar até a sua eloquente colocação, né? Quer dizer, a gente foi do tear, matemática pensada numa máquina e chegamos na máquina pensante ou a máquina de pensar. Só que o nosso tempo, obviamente, está se esgotando, como sempre aqui na televisão. Então eu queria agradecer muito ao professor Eli Banks, do Departamento de Computação da PUC, pesquisador da História da Ciência, doutor em História da Ciência pela PUC São Paulo, que nos deu tanta luz para entender um pouco mais profundamente de onde vem toda essa parafernália informatizada que ocupa o nosso mundo. Nova Estela Ciência e Debate, de volta na semana que vem, com mais um debate sobre a origem da nossa ciência. Meu nome é Mauro Davi Kukerkorn, eu sou professor de História Judaica do COGEAI da PUC. No mês de maio, iniciaremos nosso novo curso, cujo tema é Da Península Ibérica ao Nascer de uma Nação. Este curso tem como público-alvo todos aqueles que acreditam na tolerância e no reconhecimento do outro. Nossa temática inicia com a presença judaica na Península Ibérica na época de ouro, a convivência judaica com o mundo islâmico. Passa pelo nascer dos cristãos novos e sua presença no Brasil colonial. Veremos ainda o judaísmo no mundo árabe e no leste europeu, a experiência judaica no socialismo e, finalmente, o judaísmo no século XX, ou seja, o nascer do Estado de Israel, e terminaremos este curso com a reconciliação da Igreja Católica com o mundo judaico, ou seja, os judeus e o judaísmo. Esperamos todos vocês. Matrículas através do site do COGEAI. Shalom e até lá.